Você está ouvindo a Web Rádio CT. Web Rádio CT. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega jornalista Shirley Marciano, que neste momento está trabalhando em outros departamentos para trazer informações aqui para a Rádio CT. Cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDCT, para apresentar o Clique Jornal. E lembrando que a função da Rádio CT é essa: elaborar uma linha de comunicação numa evolução natural e gradativa. É por isso que o SINDCT propôs esse link entre trabalhadores e sindicatos, oferecendo uma programação cultural diversificada, com informativos relevantes à sociedade e releases que venham a funcionar como uma prestação de serviços à população no mais eficaz sentido funcional da comunicação. E é claro, com essa facilidade de alcance garantida pela evolução tecnológica. Conosco no programa de hoje, Arthur Alves Pinheiro. Arthur Alves Pinheiro, ele é aposentado e é o vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso aqui na cidade de São José dos Campos, já há bastante tempo. O Arthur vem debater exatamente a situação do idoso no município de São José, quantos são, como vivem, como convivem, como são tratados, qual é a participação econômica do idoso aqui no município de São José dos Campos e mostrar esse estudo que mostra o perfil de como vivem esses brasileiros aqui no Vale do Paraíba. Senhor Arthur Alves Pinheiro, muito boa tarde. Boa tarde, Paulo Silva. Boa tarde ao nosso engenheiro de som Eduardo, aos nossos ouvintes e de público. Eu estou muito gratificado em conhecê-lo pessoalmente, porque eu ouço você, acompanho você através daqui do programa da tua rádio e posso me considerar um fã seu. Muito obrigado. Que bom que a informação chega e pode ser apraz ao seu conhecimento. Muito obrigado. Senhor Arthur, primeiramente eu gostaria de saber quem é o Arthur Alves Pinheiro, porque a informação que a gente tem são duas irrelevantes, que é vice-presidente do Conselho do Idoso aqui de São José dos Campos, e também que é aposentado. Aposentado de onde? Sou aposentado do segmento telecomunicações. Então está na nossa área aqui. Estou, modéstia à parte. Olha só, trabalhou onde? Comecei na antiga CDP, Companhia Telefônica Brasileira, em 1960. Trabalhei até 1969, onde eu passei num concurso para uma empresa japonesa que veio para o Brasil, chamada Kiowa do Brasil. Era um braço direito da NEC. E estava implantando uma nova tecnologia em telecomunicações, em cabos telefônicos. Eu era formado em cabos telefônicos, na construção e expansão de telefonia fixa. Aí eu fiz curso no Japão, em Osaka, já naquela época, sobre fibra ótica. E fui evoluindo. Aí conheci um senhor lá no Rio de Janeiro, chamado Antônio Duarte Nogueira, que era prefeito da cidade de Ribeirão Preto. Ele vê na minha ação dentro daquela empresa chamada Standard Electric, ele foi comprar equipamentos lá, ele viu minha ação, perguntou se eu não queria assumir um cargo em Ribeirão Preto de supervisor geral de rede para fazer a expansão telefônica de Ribeirão Preto. Eu aceitei o desafio. Isso em que ano? 1970 Na década de 70. Aceitou? Aceitei. Deixou o Rio de Janeiro? Deixei o Rio de Janeiro, fui para Ribeirão Preto com a família e fiquei lá até 1997, quando eu recebi aí já estava no sindicato das telecomunicações. Eu recebi uma ordem superior
para vir para São José dos Campos implantar a subsede regional do Sintetel, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicações. Bom, mas daí na década de 70 trocou o rio por um ribeirão, perfeito, mas trocou um ribeirão por um vale. Por um vale. Mas em Ribeirão Preto era um funcionário municipal. Era municipal da CETERP, Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto, que foi a primeira empresa a implantar a telefonia digital no Brasil, inclusive a telefonia digital do celular. Olha, então é Ribeirão Preto a matriz da telefonia digital. Na sequência foi o Sercontel de Londrina e depois o CRT lá do Rio Grande do Sul, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações. Então nós ficamos ilhados, porque nós tínhamos a telefonia digital e a Telesp era a telefonia analógica. Uhum. Então era uma dificuldade enorme de compatibilizar os equipamentos, né? Então, aí eu não conseguia falar de um analógico para um digital? Exatamente, então tinha dificuldade. Então, dentro de Ribeirão Preto era excepcional as telecomunicações, mas para fazer um interurbano fora de Ribeirão Preto, então era uma dificuldade muito grande. O interurbano por celular? Por celular. Mas já na década de 70? Na década de 70. E a empresa japonesa? A empresa, não, aí eu já tinha dado baixa na empresa japonesa. Do Rio? Porque eu aceitei o convite do prefeito de Ribeirão Preto, né? Bom, então a cidade de Ribeirão Preto bancou bancou a comunicação. E ela teve um avanço espetacular justamente depois, na década de 80, sob a administração do encarcerado, meu amigo particular, Palocci. Ele me chamou, falou, não, vamos expandir mais ainda a telefonia celular aqui. Era um excelente prefeito. Para nós trabalhadores da área de telecomunicações, para a saúde, para a área da educação, foi um excepcional prefeito. Foi, né? Foi. E um grande ministro também. Um grande ministro também, manteve o plano manteve o plano real, melhorou. Médico excelente. Eu tenho a honra de ser amigo particular dele, não quero saber das suas particularidades. As particularidades. É perfeito, mas ele é um grande amigo particular, eu tenho essa honra e não tenho nada a ver. Agora, aproveitando, falando do Antônio Palocci, o Brasil passou por uma fase que as pessoas... ele já foi condenado antes de ser julgado, porque ainda não tem um julgamento a respeito do Antônio Palocci, do Zé Dirceu, de tantos, mas já estão condenados pela questão da mídia. Infelizmente, a nossa cultura se deixa levar por emoções. Foi o que aconteceu, né? Por emoções, não viu o perfil do passado. E eu tenho comigo, é de berço, você aprende com o erro dos teus amigos. Então, você agradece o erro dos teus amigos para você corrigir teus próprios erros. Então, houve erros? Houve. É indiscutível que houve erros, né? Mas tem a presunção de inocência. Então, eu estou acompanhando politicamente, aí falei, puxa vida, esses vazamentos que um juiz vaza, um promotor vaza, não podia acontecer. Deixa a pessoa ser primeiro julgado, condenado, está aqui. Então, a transparência está aqui. Abre a transparência, foi condenado por causa disso. Nós temos uma justiça midiática, porque eu vejo que da prisão, de um mandato de prisão de qualquer cidadão importante, a imprensa já está esperando, existe uma condução midiática das situações. Eu sofri muito em Ribeirão Preto, assim que eu identificar a minha origem sindical da empresa, que eu era chefe geral da rede de telecomunicações, abaixo só do diretor técnico. Aí, por ter um prefeito que assumiu lá e começou a fazer muitas bobagens, nós não permitimos, então eu fui convidado a entrar para o sindicato. E entrei para o Sindicato de Telecomunicações. Que já existia ou foi fundado? Não, existia o Sindetel, que é o Telecomunicações, já existia, só que nós éramos administrados ou representados pela Associação de Servidores de Ribeirão Preto, que era de uma inocuidade impressionante. Aí eu entrei, mesmo sendo chefe geral da rede, entrei como diretor do sindicato e fui perseguido ferozmente pelo prefeito, fui demitido por justa causa, porque eu fiz greve, justa causa, fui conduzido coercitivamente também, fiz questão de ser conduzido algemado, porque eu não atendia, porque houve um erro tremendo da procuradoria, da promotoria, que confundiram o meu nome. Em vez de colocar Arthur Alves Pinheiro, na notificação colocaram
Raul Aures Pinheiro. Bom, então não era contigo. Não era comigo. Então, quando um oficial de justiça chegava em casa com a notificação, eu não existe essa pessoa. Aí foram, então, o advogado falou, você não assina nada e nem vai. Aí chegou um dia que não teve mais jeito. Me conduziram coercitivamente e algemado. Aí toda a imprensa estava lá no fórum aguardando a minha chegada, do Raul Aures Pinheiro, e chegou o Arthur Alves Pinheiro algemado. Aí o pessoal, ué, Arthur, o que aconteceu? Aí houve uma confusão medonha. Porque até ali ele sabia que o Raul era um monstro, e não o Raul. O Raul era um diretor da... O Arthur era um diretor, e o Raul era um nome fictício, que não foi um erro, vamos dizer assim, um erro de digitação. Muito bom. Olha, uma bela história. Bom, mas e daí? Quem foi condenado? O Raul ou o Arthur? Nenhum dos dois. O Arthur ganhou uma boa indenização. O Raul? O Arthur. O Arthur. O Arthur ganhou uma indenização da prefeitura, do prefeito, ele foi condenado a me indenizar por danos morais, onde eu consegui, com o dinheirinho, comprar uma nova casa, comprei um carro zero, e equipei a família. Quer dizer, acabou, mas demorou esse processo ou não? 3 anos. Foi rápido. Foi rápido. Agora, eles se deram conta da besteira que fizeram, primeiro porque perdeu um grande profissional, um funcionário público exemplar, e definitivamente condenaram a pessoa errada. Exatamente. Então, aí, posterior a isso, o Palocci assumiu a prefeitura, te chamou de volta. Me chamou de volta, né? Aí ele saiu da prefeitura, e quando ele saiu para fazer a campanha do Lula, em 94, 95, ele teve uma eleição, aí entrou um outro prefeito lá, também me perseguiu ferozmente, também me demitiu por justa causa também. Ganhou de novo? Ganhei de novo. Mas daí já não era o Raul. Não. Aí era o Arthur mesmo. Aí era o Arthur. Aí me chamaram, o sindicato chamou, a federação falou, não, Arthur, você não pode mais ficar aqui em Ribeirão Preto. A tua situação está delicada. Você vai matar alguém, sensível, ou alguém vai te matar. Sensível. Sensível. Então eu aceitei o desafio e vim para São José para implantar o sindicato aqui na região, e graças a Deus obtivemos um grande sucesso na implantação do Sintetel aqui. Até porque São José é uma região de dezenas de sindicatos. E fortes, e muito fortes, e muito representativos, né? Então eu não podia ficar para trás. Falei, não, peraí, tem aí o metalúrgico, tem os químicos, tem o sindicato dos condutores, que é fortíssimo, da construção civil, que é fortíssimo, né? Falei, não, peraí, eu não vou poder ficar para trás, vamos mobilizar a categoria. Muito bem. Agora, nós estamos nessa conversa de conhecer o Raul, não, o Arthur, mas a sua história é uma história carregada de emoções, de luta em defesa do cidadão, dos trabalhadores, e a gente não nota isso, né? Não tem a comunicação está trazendo à tona um grande líder sindical, que é o Arthur Alves Pinheiro, que foi de Ribeirão Preto e também do Rio de Janeiro. Agora, o Sintetel, ele não vingou porque não tem mais Telesp aqui? O que aconteceu com o Sindicato das Telecomunicações? Esse foi uma grande tragédia para o povo brasileiro, foi a privatização. Não que nós fôssemos contra a privatização, nada disso. Foi a forma que ela foi privatizada, que foi usada. Não permitiram por exemplo, os clubes, dos Telespes clubes e as Teles clubes participassem da licitação da concorrência. E nós tínhamos o Sistel era poderosíssimo em dinheiro. Tinha o pessoal da Embratel também, tinha muito dinheiro, nós queríamos concorrer. Não permitiram que os trabalhadores participassem da licitação da privatização. Então, essa foi uma das maiores tragédias. E só para ajudar você, Paulo Silva, e a sociedade em geral, se você olhar hoje para cima, para os postos, você vê a situação que está a nossa rede telefônica. Um absurdo. Super carregado. Um absurdo. Barrigas e mais barrigas. 90% daquela fiação não tem mais utilidade. Não tem, porque hoje é tudo fibra ótica. Uma fibra ótica tem uma espessura, um cabo de um dedinho mínimo. Dá para 10 mil linhas. Então... Poxa, uma fibra ótica. Uma fibra ótica, são 10 mil linhas, 10 mil sinais. E você vê aquele monstrengos nos postes, aquele monte de fio caído, pendurado. Mas por que não acaba com isso e configura na fibra ótica? Porque as empresas não querem investir. Vieram para ganhar dinheiro. Então, são empresas portuguesas, espanholas, italianas e mexicanas que controlam
as telecomunicações do Brasil. Então era para ganhar dinheiro, mais nada. Muito bem. Falamos com um sindicalista, Arthur Alves Pinheiro. Nós vamos para um breve intervalo e na volta eu já quero deixar aqui a perguntar ao Arthur do Conselho do Idoso que a ampliação do acesso ao serviço de saúde, de saneamento dos últimos anos, né, está encaminhando o Brasil para se configurar como um país com mais idosos do que com mais crianças? Essa é a pergunta que eu deixo, eu vou repeti-la no próximo bloco. Arthur Alves Pinheiro é o nosso convidado de hoje aqui no Clique Jornal. É mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária como essa que você acabou de ouvir. Um breve intervalo e a gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas, de todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a Rádio de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Você conhece o Conselho Municipal do Idoso? Se o senhor é idoso, se a senhora é idosa, se vocês são idosos, preste atenção nesta conversa com Arthur Alves Pinheiro. Ele foi dirigente, como contou a sua história, a sua apaixonante história no Sintetel e também no Rio de Janeiro e em Ribeirão Preto. Olha, registrando aqui a nossa audiência pulverizada por todo o Brasil que nos ouve nesse momento, Arthur. O INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos já estão conectados lá. O CEMADEM no Parque Tecnológico. Tem um fórum de ciência e tecnologia que congrega 30 entidades e eles estão acompanhando este bate-papo com o Arthur aqui, falando sobre... até agora não falou ainda tanto do idoso, mas falou do seu tempo de sindicato. Também CPTEC em Cachoeira Paulista, CTI em Campinas nos ouvindo, CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, que é o centro de lançamento da Barreira do Inferno, a CLA em Alcântara, no Maranhão, que é o centro de lançamento lá de Alcântara. Em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nos ouve o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos e também a Unidade Regional do INPE, no Centro-Oeste Brasileiro, que fica na Avenida Doutor Hélio Ponce de Arruda, no Bosque da Saúde, em Cuiabá, no Mato Grosso.
É muita gente acompanhando esse bate-papo contigo, viu, Arthur, aqui na Rádio CT. Por isso que a gente diz sempre que o Clique Jornal é mais do que entrevista, é uma informação inteligente, relevante e necessária, viu? Você falou algumas cidades aí que eu tive a honra de trabalhar e fazer expansão telefônica pela Embratel. Pela Embratel. Pela Embratel, né? Então, a empresa japonesa, como eu citei, chamada Kiowa, então, me encaminhou como técnico junto com... Eu era o único brasileiro, junto com os técnicos japoneses. Né? E a comunicação? A comunicação era, ou era via... por sinais? Por sinais, ou então uma ou outra palavra em japonês que eu conhecia perfeitamente e tinha um bom conhecimento. Muito bem. Bom, Arthur, a pergunta que ficou, que a gente remeteu para esse bloco, é se a ampliação do acesso a serviços de saúde, a ampliação de saneamento nos últimos anos, nota-se que encaminhou o Brasil para estar se configurando como um país com mais idosos do que mais crianças. Você tem essa impressão? Não, tenho, não a impressão, não tenho já os dados já oficiais e não oficiosos, dados oficiais do IBGE. Ontem saiu a última pesquisa, onde lá em 1950, né, onde praticamente quase eu tinha nascido, quando eu nasci em 1939, em 50, a vida média da pessoa idosa era 45 anos para a mulher e 40 para o homem, em 1950. Hoje, a idade média no Brasil, 79 anos e 6 meses, a idade média. Poxa, então a expectativa de vida aumentou. Aumentando cada vez mais, e nós temos no Brasil duas cidades que são primordiais na saúde do idoso, estados, que é Santa Catarina. Santa Catarina, não, o idoso vive 79 anos realmente. Em Santa Catarina. E aqui em São José dos Campos, o idoso vive uma média de 77 anos, a média. Sendo 77 a mulher, como sempre, a mulher é mais do que o homem, né? Ela vive mais do que o homem porque ela se cuida muito mais da saúde, né? E nós temos a expectativa de que, Paulo Silva, impressionante, daqui a 4 anos, ou seja, em 2020, nós teremos aproximadamente 110 mil idosos em São José dos Campos, 110 mil idosos. Em 2020. Daqui a 4 anos. Daqui a 3. 3 anos. Daqui a 3 anos. No final. Em situação economicamente ativa. O que significa em situação economicamente ativa? Eu sou um idoso em situação economicamente ativa. Eu ando para lá, ando para cá, ando de ônibus, ando de caminhão, de carroça. Eu tenho meu benefício da aposentadoria, então eu sou ativo econômico, né? Então 110 mil ativos economicamente ativos, que fazem parte do produto interno bruto municipal. Nós gastamos. O idoso gasta, e gasta agora. E gasta bem. Gasta bem, o idoso gasta bem. Por quê? Ou ele gasta em si próprio, que está muito difícil, ou ajudando a família. A maioria esmagadora do idoso auxilia a família. Está respondendo pela criação ainda dos filhos e netos? Dos netos, perfeitamente. Investe nos filhos, nos netos, né? Auxilia na faculdade, em compras, auxilia de tudo quanto é maneira. O idoso, então, economicamente ativo, ele participa do produto interno bruto. E nós temos no Conselho do Idoso os encaminhamentos que chegam as denúncias de maltrato. Você falou sobre maltrato da pessoa idosa, né? Chegam denúncias escabrosas. Mas não existe uma lei que o filho tem que proteger o pai? Ele está fazendo ao contrário, os filhos... Exatamente, fazendo exatamente ao contrário. Está explorando o idoso. Explorando o idoso de toda quanto é forma possível e imaginável. Agora, a exploração explorar um idoso é crime. É crime. Já configura como crime mesmo. Como crime. Quem souber, até dar um alerta, se você me permitir, dar um alerta, não precisa procurar o Conselho Municipal de Idoso. Basta simplesmente ir na delegacia policial de proteção à pessoa idosa, procurar o doutor Álvaro. Não precisa se identificar, não. Não precisa? Não. Você chega lá, fala com o doutor Álvaro, que é espetacular, o delegado é sensacional, nós o conhecemos agora recentemente. É só chegar, a pessoa chega lá e denunciar. Está acontecendo isso, que encaminha-se perfeitamente. Também nós temos uma outra rede de proteção também, chamada CREAS. CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Ele é geral, mas ele também protege muito idoso. E são assistentes sociais altissimamente preparados.
né, para encaminhar o idoso que sofreu violência. Agora, então, definitivamente, o pai ou a mãe ou até um tio, um idoso, tem que ser tratado com dignidade e proteção. Se houver maus tratos, palavras, sai para lá, velho, não me enche o saco, isso é maltrato. É maltrato. Deve ser denunciado. Assédio moral. Assédio moral. Assédio moral. É crime. É crime. Agredir... Fisicamente é crime. Aí tem um dolo, aí vem o dolo. É na forma da lei, aí vem o dolo. Pode ser um dolo eventual, pode ser um dolo proposital. Aí começa a vir as instâncias de gravidade. Né? Na questão de alimentação, também é crime. Também é crime. Tem que dar o remédio, o chá, a bolacha, o café da manhã, a fruta. Nós falamos assim, ternura, meiguice e carinho para a pessoa idosa. Ternura, meiguice e carinho. Essa é a proteção básica. Então, o grande objetivo do Conselho Municipal de Idoso não é tirar o idoso do meio da família. Do convívio. Não é hipótese nenhuma. Nosso primeiro passo é a família. Em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar. Depois vem a sociedade, aí vem o poder público na sequência. Né? Primeiro a família. Depois a sociedade. Depois os vizinhos. Os vizinhos, que é a sociedade. Isso. A sociedade, né, que são, e depois vem aí o poder público. Muito bem. Arthur, isso não é nenhum favor, isso é conquista. Conquistas. Não é? Porque o idoso, ele passou por todas as idades e chegou num patamar que agora ele precisa de proteção, porque ele fez virar a mola mestra da economia, da engenharia, ele fez um mundo melhor. Com certeza. Inclusive, nosso objetivo também atual é uma formação, uma nova geração de pessoas idosas. Uma nova geração? É uma geração, porque é mais culta. Então, nós estamos tentando dar cultura para o idoso, para esse idoso levar para frente. Haja visto que no Estatuto do Idoso, o artigo 22, você vai ler depois com muita atenção, o artigo 22 determina que nas escolas do básico, a partir do básico, tem que se inserir matérias referentes ao envelhecimento. E é o que está acontecendo com as casas do idoso. Nós fazemos algumas reuniões onde as escolas participam de bate-papo com os idosos. Participam com os idosos. É interessantíssimo. Então, eles ficam conhecendo, puxa vida, né, a história dos idosos, a casa do Centro Dias. O Centro Dias, o Paulo Silva, popularmente chamando, é uma creche para pessoa idosa. Ali tem o idoso dependente. Não totalmente dependente, o semi-dependente. Pessoa com mal de Alzheimer, com mal de Parkinson, ou então com uma mobilidade muito reduzida, ele fica ali no Centro-Dia e ele tem atividades terapêuticas ali. Nós temos terapia. Então, eles fazem a terapia ocupacional, e as crianças, quando vão lá bater papo, conta a história do idoso, é algo sensacional. Agora, Arthur, que nem nós falamos aí sobre a proteção, o carinho e a atenção ao idoso, mas tem famílias que têm as suas particularidades e desde muito cedo não tem aquele respeito para com os pais. O pai envelheceu, piorou o tratamento. Nesse caso, tem que chamar a família para orientar a família? Tem. Nós temos, que eu já falei, que é o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistente Social. Chama a família, faz uma abordagem social. Por que eu maltrato a pessoa idosa? Porque agora daí, eu não aguento mais essa velha aqui. O velho. Isso. Agora, vamos ver por quê. Porque agora, nem todo nós temos direitos, mas temos deveres. Agora, também não se pode também dourar a pílula. Há idoso e idosa que foram no passado, foram trágicos. Foram trágicos para a família. Sabe? Então, e a família, então, procuram vingar. Agora, para nós não interessa isso. Não nos interessa. Você é um ser humano. O Conselho vê a figura do idoso. Do idoso, do ser humano, do ser idoso, da pessoa idosa. Não é uma antropologia para ver o passado. Exatamente. Meu pai violentou minha filha. Meu pai trazia prostituta para dentro de casa. Assim, nós queremos saber. Então, isso é uma coisa da tragédia brasileira. Da tragédia brasileira. Foi uma espécie de uma cultura que teve. Né? Então, por isso que eu falei, nós estamos fazendo uma nova geração de idosos.
Que bacana. Preparando os idosos com palestra dentro da casa de idoso e mostrando para os jovens, principalmente para os jovens, escuta, eu fui você ontem, jovem. Que bacana. Eu fui você ontem e você vai ser eu amanhã. Quer dizer, é verdade, eu fui você ontem e você será eu amanhã. Agora, com cultura voltada exatamente para 3 frases que eu considero fundamental, que a família é o berço da sociedade. Ternura, meiguice e carinho. Isso aí encaminha a pessoa para mudar a cultura, né, de tratamento da pessoa idosa. Muito bem, nós vamos para mais um intervalo e na volta vamos falar desses 110 mil idosos aqui da cidade de São José dos Campos. Decide qualquer parada. Um breve intervalo e a gente volta já com o Arthur Alves Pinheiro, ele que é o vice-presidente do Conselho do Idoso aqui da cidade de São José dos Campos. É o Clique Jornal, mais do que entrevista, informação inteligente, relevante e necessária. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. A conversa é com Arthur Alves Pinheiro, ele que é o vice-presidente do Conselho do Idoso, Conselho Municipal do Idoso, aqui em São José dos Campos. Hoje, o número de brasileiros idosos corresponde, segundo o IBGE, 17% do total da população no Brasil e são mais ou menos 24 milhões de pessoas com uma média de 61 anos de idade. E a cidade com o maior número de cidadãos com mais de 61 anos é Coqueiro Baixo, no Rio Grande do Sul. Na cidade de Coqueiro Baixo, lá de 3 em cada 10 residentes tem mais de 60 anos, lá em Coqueiro Baixo. Agora, Arthur, em São José dos Campos, a população chega ao quê? A 700 mil habitantes? Se você ver a transição, eu calculo 750 mil. 750 mil. Desses 750 mil, já vão, em 2020, 15% vão ser de idosos. 15% são pessoas idosas. Em 2020, mais 10 anos, vão ser 20%. Mais 30 anos, vão ser 40% da população de São José dos Campos vai ser de idosos. Para você ter uma ideia, Paulinho, daqui a 4 anos, a cada criança que nascer, 5 pessoas vão se tornar idosas. Para cada criança que nasce... 5 vão se tornar idosos, acima de 60 anos. Mas a criança nasce todo dia. Então, todo dia... 5 idosos entram no... Olha, então é por isso e por esses dados que São José dos Campos tornou-se referência no trato com o idoso.
Quem é o idoso de São José dos Campos, Arthur? O idoso de São José dos Campos tem o idoso, que eu falei, economicamente ativo, e tem o idoso que está dependente, ou o semidependente, e o totalmente dependente. Um dado interessantíssimo, que aconteceu as casas do idoso. Se você vê a frequência de idosos nas casas do idoso, você fala, mas meu Deus do céu, onde é que está esse pessoal? Agora, se imagine se nós não tivéssemos uma casa de idoso. Quantas são em São José? São 4 casas. São 4 e as 4 casas do idoso aqui de São José espalhadas pela cidade. São nos 4 cantos. Uma no Bosque. Uma no satélite. Ali é satélite ainda. No Vista Verde. Vista Verde. Santana e no centro. No centro. O centro foi um dado interessante. A casa do idoso do centro, pouquíssimas pessoas sabem. Mas o projeto de lei é do Aloysio Petit, o pai do Fernando Petit. Eu participei da reunião, quando ele na reunião... Para a criação da Casa do Idoso. Foi feito o projeto ali E ali era da SSM, era um galpão da SSM antiga. Foi reformada para ser a Casa do Idoso. Então tinha uma expectativa de atender 10 mil idosos de São José dos Campos. 10 mil? Só para São José dos Campos. Não, vamos fazer um centro de convivência, né? Que aí o idoso vai lá. Nós éramos conhecidos naquela época, Paulinho, como a turma do bingo, baile e bolo. É o que tinha na casa do idoso. Bingo, BBB. Baile e bolo. E bolo. É o que tinha nas casas do idoso, né? Então, mas os idosos começaram a fazer reivindicações através do Fórum Permanente do Idoso, e no Conselho, fazer reivindicações para ampliar as atividades da casa. Aí começou a se ampliar, então o Eduardo Cury, eu tenho a honra, sem nenhum constrangimento, de falar que ele é um amigo da pessoa idosa. Que bacana. Nós demos até uma placa comemorativa para o prefeito, quando inaugurou a Casa do Idoso do Centro. Então, Eduardo Cury é o prefeito amigo do idoso, como também, sem nenhum constrangimento, é o Carlinhos de Almeida também. O Carlinhos, ele ampliou o atendimento, ampliou muito o atendimento na Casa do Idoso, por isso que ela, em vez de centro de convivência, hoje é centro de referência até nacional. São José dos Campos, através da Casa do Idoso, é centro de referência nacional. Recebemos o prêmio estadual de Cidade Amiga do Idoso. Poxa, Cidade Amiga do Idoso. Recebemos. Agora, o idoso aqui de São José dos Campos, ele participa das 4 casas do idoso. Das 4 casas do idoso. São esgotação, visitação esgotada, não cabe mais? Não cabe mais nos centros-dias. Nós temos 2 centros-dias, que é popularmente chamado a creche do idoso. Agora tem atividades livres dentro das casas. Além das atividades que você se registra para fazer atividade, por exemplo, terapia ocupacional da hidroginástica. Você tem que passar por um médico cardiologista, por uma avaliação médica. Tem outro tipo de atividade também, o pilates. Tudo tem que passar por avaliação médica porque exige esforço físico. Então tem que ter uma avaliação médica. Tudo. Agora tem atividades livres, jogo de dominó, de carta. Nós temos curso de inglês, curso de francês, curso na casa de idoso. Informática. De informática, que é espetacular. O curso de informática é espetacular. Se você vê os idosos com 60, 70, 80 anos brincando no computador, você fala, puxa vida, né? Parece uma criança. Parece uma criança, né? Agora, o idoso aqui de São José dos Campos, ele reivindicou e chegou num ponto que ele ganhou o quê? Qualidade de vida. Ele vive mais, ele é mais feliz, ele é mais saudável. Com certeza absoluta. É tão feliz que nós, na casa do idoso, nós fazemos casamentos dentro da casa do idoso. Os idosos se conhecem. Já estão namorando. Eles se conhecem. E recomeçando. E recomeçando em casa. Então é feito o casamento dentro da casa do idoso. Ter feito o casamento. É incrível. Então está trazendo o idoso, está mexendo naquilo que é mais precioso na vida do ser humano, é a dignidade dele. Poxa vida, a autoestima. Uma reinserção exatamente. na sociedade. Então, na sociedade. Então nós estamos reintegrando o idoso à sociedade. E ele fala, puxa vida, ele fica maravilhado porque cada vez mais ele exige mais atividades. Não, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. Então temos mais reivindicações. O idoso quer, por exemplo, agora reivindicaram, e nós estamos atrás
de um ambulatório odontogeriátrico. É uma especialidade só para o idoso, né? Então estão reivindicando cada vez mais. Hoje tem o médico geriatra. Temos os médicos geriatras. E agora reivindica-se odontogeriatra. Odontogeriatra. Um especialista que vai trabalhar na dentição e na gengiva, na boca do idoso. Nós temos o protético, mas é pouquíssimo. A demanda é enorme, Paulinho. É enorme dos idosos que querem mostrar o sorriso. Porque não, então tem o protético. Porque eles foram para os bailes, foram para as piscinas, então, conheceram pessoas. Isso. Então ele chega em casa, ele olha assim, ele abre a boca, está sem dente. Ele fala, meu Deus do céu. Ele procura as UBSs e as UBSs encaminham para a casa do idoso, mas para você ter uma ideia, nós atendemos apenas fazer uma prótese, 10 próteses por mês. É muito pouco. Uma coisa irrisória, né? Irrisória. Mas são 120 por ano. São 120 por ano. Agora teria que ser no mínimo 120 por mês. Poxa vida! Então, esse é o objetivo do Conselho do Idoso, encaminhar as reivindicações, conversar com vereadores, falar, vereadores, por gentileza, faça um projeto de lei autorizativo para que São José dos Campos tenha também um ambulatório odontogeriátrico, ou então faça parcerias com clínicas odontogeriátricas, que tem. Mas é muito caro. Existe em São José? Tem, mas é muito caro, é caríssimo, né? Mas para isso seria necessário criar o fundo do idoso? Já existe o fundo. Existe o fundo? Já formalizado, formatado, veio pelo Poder Executivo. Nós temos o Fundo Municipal de Idoso, que nós estamos tentando trazer para a tutela da SDS, que é a Secretaria do Desenvolvimento Social, para que nós possamos arrumar verbas. E a sociedade civil quer investir. Porque é muito bom fazer parcerias. Permite-se fazer parceria, doações, porque o Fundo Municipal de Idoso, ele é paritário. 50% é público e 50% é sociedade civil. Então não tem como ter propina o que está acontecendo no país. Não tem nada. Há uma alta fiscalização. Então nós estamos aguardando até uma dica assim, sutilmente para a próxima legislatura, para pensar nisso. Converse, chame o conselho para bater um papo, para nós falar sobre o hospital geriátrico, que já tem projeto de lei autorizativo, do hospital geriátrico de baixa complexidade. Eu vejo aqui que a Câmara de São José aprova e fica o Poder Executivo autorizado a construir o hospital geriátrico no município. Exatamente, então já foi autorizado, a Câmara votou por unanimidade nesse projeto de lei autorizativo, como votou por unanimidade também na construção, também na implementação dos condomínios de casas-lares voltados para a pessoa idosa e baixa mobilidade. Vocês conseguiram, conquistaram também a aprovação da construção de um condomínio. Um condomínio especializado para as pessoas idosas. Esse condomínio é o seguinte, já existe alguns no país, mas não tem o que como o nosso projeto. O nosso projeto, dentro do condomínio, tem todas as especialidades para a pessoa idosa. Como tem a casa do idoso, tem geriatra, tem enfermaria, enfermagem 24 horas, então é um condomínio. Né? Bom, mas isso seria uma PPP, Pode ser, perfeitamente. Inclusive... Parceria público-privada. Nós tivemos a honra de trazer de Curitiba alguns empresários que ficaram sabendo que nós tínhamos esse projeto aqui, vieram nos conhecer, apresentamos para o prefeiturável Sheik, nós apresentamos para o Sheik, os empresários, o Sheik ficou entusiasmado na campanha dele, já visto que ele colocou na campanha que ele ia fazer isso, né? Tá aqui, aliás, inclusive os 100 dias. Eu vejo que 2 candidatos a prefeitos citaram aqui a Casa do Idoso. No caso do presidente da Câmara, que disputou a eleição, ele colocou no seu programa de governo de criar o Centro Dia do Idoso, onde os idosos poderão passar o dia com alimentação e cuidados especiais, enquanto os familiares trabalham. Eu sairia de manhã, levaria o meu pai ou a minha mãe até numa creche. Perfeito. E deixaria lá. Eu iria trabalhar, à noite pegaria o meu pai e levaria para casa. Perfeito. Esse aqui seria o centro... Centro-dia que já existe nas 2 casas de idosos. Existe. E tem, inclusive, alguns idosos que a própria prefeitura vai buscar e vai levar o idoso. Já existe. Mas então já existe melhor ainda. Agora tem que ampliar. Ampliar, porque os nossos vereadores estão brigando muito para criar creches. Ótimo. Só que a demanda de idoso está muito maior do que para criança. Do que a creche. Então é preciso. Mas o prefeito eleito, no programa de governo dele, ele falou que na melhor idade quer implantar nas casas do idoso o sistema Casa Dia.
Então, mas é o mesmo que já existe? É o mesmo que já existe. Então, aí subentende-se que ele quer ampliar. Ótimo. Porque, bom, vamos começar com o conselho, vamos ampliar o centro de dia, porque aqui já antecipo para você. São Francisco Xavier, Eugênio de Melo, a região do Putim, a região do Jardim Morumbi, estão pedindo mais casas do idoso e mais centro-dias. É interessantíssimo a sociedade estar pedindo, porque simplesmente por um fato, não tem acesso, é muito difícil você sair lá do Eugênio de Melo e vir para a casa do idoso da Leste ou no centro. Agora, quanto é, Arthur, que a prefeitura economiza com esses idosos em hospital, em internação? Exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Economiza. Então fala daqui a pouco. Pois não. Então, olha, você saberá já, que pena, no último bloco de hoje, quanto que se economiza investindo na sustentabilidade do próprio idoso. Um breve intervalo e a gente volta já com o Arthur Alves Pinto, no último bloco de hoje aqui no Clique Jornal, que é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. A gente volta já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Se o consumo de água está alto em seu condomínio, peça ao síndico uma revisão nas instalações hidrossanitárias do seu prédio. Conserte os vazamentos na sua casa. Busque instalar equipamentos de baixo consumo. Converse com seus vizinhos sobre a importância de economizar água. Em condomínios, somente despesas com pessoal são maiores que os gastos com água. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, Jornal da Rádio CT, com a presença do Arthur Alves Pinheiro, ele que é o vice-presidente do Conselho do Idoso aqui em São José dos Campos. A expectativa de vida atual do brasileiro, então, é de 75 anos e meio, mas segundo projeções da ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a esperança de vida ao nascer no Brasil está subindo até para 81,2 anos. Quer dizer, São José dos Campos tornou-se referência por essa conquista. É uma conquista silenciosa, não tem estardalhaço nas conquistas, Arthur? Nós temos um plano de ação do Conselho Municipal de Idoso para divulgar amplamente. Então, nós estamos tendo a honra de ser um dos primórdios a nos dar essa chance de falar para as pessoas que o idoso, falar, cidadão, o idoso é uma causa a ser defendida e não uma coisa a ser explorada. É uma causa. Nós somos uma causa que nós estamos defendendo e não explorando o idoso. Né? Então, começa a ampliar essas construções, é uma rede de proteção à pessoa idosa. Muito bem. Então, a máxima, eu fui você ontem e você será eu amanhã. Exatamente. Arthur,
além das conquistas fica concedido, autoriza a Prefeitura a implantar o programa habitacional para idosos em regime de comodato, também uma PPP. Pode ser via PPP, porque, como eu disse para vocês, já teve empresários que vieram de Curitiba nos procurar, porque acharam interessantíssimo, né? Que eu assisti uma entrevista minha numa antiga rádio, assistiram a entrevista, me procuraram o conselho, vieram me conhecer pessoalmente, junto com, até aproveito, se me permite, o nosso presidente te manda um abraço fraternal, que é o Profício. Meu querido Profício, deixa eu dar uma reverência aqui do Profício. Meu coração, minhas palavras e minha mente te saúdam. Não é essa? Amém, exatamente. Ele falou, manda para o Paulinho, fala para o Paulinho que ele mora, tem um espaço bem grande no meu lado esquerdo do meu coração. E é verdade. Muito obrigado. Um beijo na sua alma, meu querido Profício. Então, Paulinho, esses empresários, nós apresentamos ele para a sociedade, apresentamos ele para o Willis, que foi o autor do projeto. Da implantação do programa habitacional. Apresentamos para o Willis, o vereador, porque ele é o autor do projeto. E os empresários ficaram encantados. Agora, a coisa parou por causa da lei de zoneamento. Então, nós estamos na dependência da lei de zoneamento, queremos conversar com o prefeito Felício, no futuro próximo, se ele quiser conversar conosco, para mostrar para ele que isso aí é plenamente possível através da parceria público-privada. Simples. Os empresários querem construir, porque a construção civil está paralisada. Então, vai abrir milhares de empregos, sem sombra de dúvida. Então, tá aí, a chance de ouro está aí, né? Então, lembrando que fica autorizado a Prefeitura implantar o programa habitacional para idosos em regime de comodato, é uma lei que facilmente pode pegar, e na justificativa diz que é dever da família, da sociedade e do município o amparo às pessoas idosas, assegurando a sua participação na comunidade, garantindo-lhes o direito à vida, à saúde, à cultura, à dignidade, ao respeito, ao bem-estar, à convivência familiar e social, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Exatamente. Então, tudo isso aí está inserido na ternura, meiguice e carinho. É uma rede de proteção junto com o Hospital Geriátrico de Recuperação. O que é um Hospital Geriátrico de Recuperação? Sabe quanto é que fica o idoso, fica para o SUS hoje numa UTI? Ele fica uma média de 8 dias numa UTI num hospital. E a UTI é caríssima. Se eu não me engano, acho que R$ 2.400 por dia. R$ 2.400 por dia? Se não me falha a memória. Fica um idoso, 8 dias. E com o hospital de recuperação, ele acabou de ser operado de alta complexidade, vai para a recuperação, fica 3 dias somente. Olha, é incrível, fantástico e extraordinário o que pode se gerar através do idoso. Eu gostaria que você repetisse, Arthur, não é para explorar, mas é para defender. O idoso é uma causa a ser defendida e não coisa a ser explorada. Que maravilha! Agora, além da casa, do plano habitacional para o idoso, seria uma vila aonde teria casa, moradia com toda a acessibilidade. O que é acessibilidade? É simplesmente a tecnologia assistiva. Cadeira de roda especial, grades em todo quanto é coisa, os assentos nos sanitários tem que ser específico. Então, é tudo dentro dessas casas, tem que ter toda essa especialidade. Ele ia morar na casa dele. E quando ele morrer, ia comprar a casa. Exatamente. E quando ele morrer, não vai para a família, não. A casa passa de novo para a prefeitura. Porque é comodato. A prefeitura coloca um outro idoso lá. Agora, isso pode ser feito através do quê? Parcerias público-privadas, Minha Casa Minha Vida. Pode, perfeitamente. Tem que ter vontade política. Recursos do fundo Pode ser do Fundo Municipal de Idoso, do Fundo Nacional de Idoso, pode ser do próprio município, das parcerias público-privadas, onde o empresário vem e constrói o condomínio. Por 20 anos, fala, eu vou construir, entrega para a prefeitura, fala, vocês agora me dá um aporte de 6 milhões por ano para eu poder tocar a casa, por exemplo. Estou dando só um exemplo. E coloca ali geriatra, enfermeiro, técnico de enfermagem, terapeuta ocupacional. Dentro desses condomínios tem o lugar para o idoso se divertir, hidroginástica, tem tudo. Quer dizer, um condomínio desse abriria vagas na casa do idoso. Na casa do idoso, que abriria vagas nos hospitais e assim, consecutivamente, medicina preventiva. Quer dizer,
na casa do idoso tem uma fila hoje. Tem uma fila de espera enorme para fazer hidroginástica, tem uma fila enorme para fazer hidroginástica. Então precisa se construir mais casas do idoso, centro-dias e os condomínios. E esses condomínios. Pode ser para pessoas... Interessante a versatilidade dos condomínios, Paulinho, que ele pode ser pelo poder público, ou pode ser, como eu falei, o empresário. PPP. O empresário vem e constrói. Ele fala, não, eu vou fazer para pessoas de alta... Existe já, por exemplo, só para adiantar, nós temos na rodovia Assis-Chateaubriand, que liga Assis a Rio Preto Assis, chama-se a GGERIP, Associação Geronto-Geriátrica de Rio Preto, onde o idoso de alta renda, ele tem lá dentro desse condomínio, ele vai lá, procura a associação, ela dá uma planta, ele constrói uma casa para ele lá dentro. Ele constrói? Essa é para alta renda, para quem tem alta renda. Então, a minha prima, por parte da minha esposa, é a administradora desse conjunto. Tem em Ribeirão Preto, tem o que o nosso prefeito Felício falou, que vai trazer a Vila Dignidade. E aí são somente casinhas, são casas, módulos para idoso, né? Não tem uma estrutura assim ampla, mas tem a casa do idoso. Que ele tem a chavezinha dele. Exatamente, ele pode entrar e sair a hora que ele quiser. Então, tem. Muito bem. Agora, vocês conseguiram também o assento no ônibus. Perfeito. Mas diferente de qualquer lugar no Brasil, aqui em São José dos Campos, o Conselho do Idoso conseguiu assento nos 44 lugares de um ônibus. Aqui nós temos, porque se você me permite, Paulinho, a sociedade também está ouvindo, nós temos vereadores que são realmente vereadores amigos da pessoa idosa. E o Fernando Petit é um vereador amigo da pessoa idosa. Tanto quanto o pai. Então, começando com o Petit, ele falou, eu vou fazer um projeto. Ele fez esse projeto. E ampliou um outro projeto, que ele já preparou, já regulamentou a atividade das instituições de longa permanência para o idoso. Ou seja, quando um vereador fizer um projeto de lei autorizativo para que nós tenhamos um asilo para idoso municipal, já tem a lei regulamentando a atividade do Petit. Muito interessante. Olha, e aqui o projeto de lei 262, aprovado esse projeto? Aprovado. Fica concedido preferência do uso dos assentos no transporte coletivo urbano no município de São José dos Campos às pessoas obesas, gestantes, com deficiência ou mobilidade reduzida, idosa ou com criança no colo e dá outras providências. Para essas pessoas, em especial ao idoso, o assento preferencial são todos. Todos. Dentro dos coletivos são todos. Aí já é uma questão de educação. Você passa pela catraca, na parede da catraca, a pessoa automaticamente fala, puxa vida, vamos levantar, né? Como era no meu tempo de jovem, andava de bonde. Né? Sim. Você tinha 18 anos e ia no estribo. E a criança ia no colo do pai. Quando entrava uma pessoa idosa, uma gestante, você imediatamente... Teu pai também mandava você levantar para sentar. É a mesma coisa, tem que ser feito isso nos ônibus. Então já existe um projeto. Agora, o idoso tem esse direito, ele cumpre esse direito, chega lá sutilmente, cidadão, por gentileza, me cede o lugar? Aí começa a educar o povo. Por isso que eu falei para você que estamos fazendo uma nova geração de pessoas idosas, educadas. Olha, e por falar nisso, mais de 12% do total de brasileiros com mais de 61 anos, eles vivem em grandes centros urbanos, até como São José dos Campos, e trabalham também com funções ligadas a atividades manuais. O idoso deve andar, porque vale aquela máxima, velho que não anda, desanda. Velho que não anda, não desanda, desbanca. Tem que andar, caminhar. Eu, por exemplo, eu estou com 75 anos, mas como eu sou um cidadão muito pretensioso, eu quero viver mais 75 anos. Com 150? Eu quero ser um Matusalém. Muito então, bom. Eu caminho todo dia, eu faço uma média de 6 quilômetros de caminhada. E como incentivar as outras pessoas que já estão até com o pé inchado, que não saem de casa e fica ali só assistindo a TV. Aquelas coisas na televisão que não leva a nada, deseduca. Então, o idoso que se mobiliza, fala, espera aí, eu sou um idoso economicamente ativo, eu vou andar, vou caminhar um pouquinho. Nada de correria, caminhar lentamente, 500 metros um dia, 500 para ir, 500 para voltar, e vai subindo. Aí, automaticamente, ele está fazendo uma média de 8 km por dia de caminhada.
E é sensacional. Então, isso aí está dentro da medicina preventiva. Então, tira o idoso do hospital, tira o idoso dos asilos. E tem asilos, Paulinho, que infelizmente são cemitérios de sonho. É mesmo? É cemitério de sonho. Você chega lá e, meu Deus do céu, você vê aqueles idosos lá, coitadinho, ali triste, ali fica sentadinho, cheio de cobertor, não tem uma atividade, então a pessoa está morrendo aos poucos, podia dar atividade. E esses asilos são muito antiquados, são asilos muito antigos, sabe? Tem que ter atividade. Tem que ter atividade, tem que ter terapia ocupacional para os idosos, entendeu? Nos asilos. Então, esse é o nosso grande objetivo. Agora, você tendo uma casa do idoso, tendo centros dias, tem essas atividades. Arthur, para a gente finalizar, onde achar o Conselho do Idoso, quem queira participar, quem quiser atividade, quem quiser, através dali, ter conhecimento e participação? O Conselho Municipal de Idoso se reúne toda a primeira quinta-feira do mês, a partir das 8h30 da manhã, nós temos reuniões. Essas reuniões, a sociedade pode participar. Não pode deliberar, mas pode participar. Ouvir, pode fazer sugestões, desde que o presidente fale, não, pode falar. Permita que você fale. Porque quem determina tudo é o conselho, ele não pode votar. Os conselheiros é que votam, mas você pode ir lá assistir a uma reunião do Conselho Municipal de Idoso, pode assistir, você vai ver que é algo sensacional, você vai falar, puxa vida, eu não sabia que tinha essa ferramenta de proteção. E onde encontrar? É na rua Euclides Miragaia, 508, bem no centro. 508. Na praça, ali perto da Praça Kennedy. Ali, bem do lado. Rua Euclides Miragaia. 508. 508 é na rua do hospital da Casa do Idoso. Exatamente. É na Casa do Idoso. Na Casa do Idoso. Uma sala dentro da Casa do Idoso. Euclides Miragaia. 508. O Arthur Alves Pinheiro, muito obrigado pela sua vinda, pela sua entrevista aqui no Clique Jornal. Eu agradeço você, Paulinho, ao seu engenheiro de som, Eduardo, a sociedade que está nos ouvindo, o Brasil está nos ouvindo, e eu incentivo, se você não conhece o Conselho do Idoso, procure conhecer, principalmente o dirigente sindical, que tem na sua base, na sua tutela, os aposentados e pensionistas, tem nos sindicatos. Procure conhecer o Conselho do Idoso, se inserir e participar das reuniões e das atividades do Conselho, você vai ver que uma coisa é gratificante. Muito bem. Bem, para finalizar, eu quero deixar aqui o artigo 24, para que você possa, através do artigo 24, reivindicar esse espaço, que não é obrigação, é mais que obrigação, é lei. Diz o artigo 24, os meios de comunicação manterão espaços ou horários especiais voltados aos idosos com finalidade informativa, educativa, artística e cultural e ao público sobre o processo de envelhecimento. Não tem uma emissora em São José dos Campos obedecendo o artigo 24. Meus amigos, por aqui a gente vai colocando um ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a editora de argumentos é a minha colega jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é do engenheiro Gino Genaro e a direção é do também engenheiro Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, pela companhia, audiência e amizade. Lembrando que o Clique Jornal é mais do que entrevista, é informação inteligente, relevante e necessária. Tchau, Brasil! Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.